Como prometemos no programa anterior, está conosco o professor doutor João de Deus Brito, do Departamento de Cirurgia Torácica da Faculdade de Medicina da UFRJ, aqui presente mais uma vez no Canal Médico, um canal que difunde a cultura médica no Brasil e no mundo, certamente. O professor João de Deus Brito vai nos falar hoje sobre um tema de real importância, a cirurgia de revascularização do miocárdio e a evolução da técnica. Demais da sua atividade ligada ao ensino da UFRJ, é membro titular da Academia de Medicina do Rio de Janeiro e membro emérito da Academia Brasileira de Cirurgia Cardiovascular. São muitos títulos e títulos nobres que o nosso prezado professor João de Deus Brito apresenta. Professor, mais uma vez, em nome do Canal Médico, seja muito bem-vindo. Aos senhores que estão assistindo, terão a oportunidade de poder apreciar o nível de conhecimento e de informações que nós vamos ter hoje. Fique à vontade e seja bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado, caro Eudelson Torinho, pela a nossa atividade aqui no Canal Médico, que é coordenada por Vera Vieira, tendo como diretor o Fernando Vieira. E o Canal Médico, eu estou aqui pela segunda vez. A primeira vez eu fiquei contente de ver uma organização que nós não vemos de maneira geral em outras partes do nosso país. De modo que é uma honra estar aqui pela segunda vez e é um tipo de atividade que nós não podemos esquecer. É vida para frente, mostrando o que se faz de medicina no nosso querido Brasil. Muito bem, professor. Então, como vamos começar a falar desse tema? Quer dizer, um tema de real importância e extremamente delicado, que exige muita habilidade técnica e conhecimento de fisiopatologia para que se tenha um bom resultado. Muito bem. É bom esclarecer que, quando nós falamos de tratamento da angina ou das coronariopatias no coração, existe o tratamento que é feito através da cirurgia. Então, nós chamamos revascularização do miocárdio. Mas a revascularização do miocárdio pode ser feita também sem a cirurgia, que é através do que nós chamamos angioplastia, em que se dilata o processo obstrutivo e se coloca naquela artéria que foi dilatada, se coloca um stent para evitar que volte a fechar a artéria coronária tratada. Muito bem. Como nesse programa várias pessoas têm acesso, não apenas médico, mas assistente social, né, enfermeiros, todos eles visitam o canal. E como esse tema é um tema extremamente interessante, quero dizer que o stent é um dispositivo especial que não precisa abrir o tórax para ser colocado na coronária. Sem dúvida, perfeito. Certo. Vamos esperar que o senhor certamente vai dizer como é feito tecnicamente isso. Né? Convém lembrar que no início da década de 50, os cardiologistas ficaram preocupados com as doenças das coronárias, os processos obstrutivos. Chegou até a haver um cirurgião chamado Beck, que ele não havia tratamento para as coronariopatias, a não ser as medicamentosas. Ele teve a ideia de fazer uma cirurgia, abrir o tórax e colocar talco dentro do pericárdio para desenvolver
circulação colateral, que nós sabemos ela é muito importante, e aí ele conseguiu tratar de maneira pequena a dor e as coronariopatias. Muito bem, então com a introdução de um corpo estranho, o talco, ele conseguiu promover uma circulação mais intensa e colateral também? Também. E nós sabemos que à medida que as coronariopatias vão evoluindo, vai se desenvolvendo o que nós chamamos de circulação colateral ligada ao pericárdio, que começa a suprir fluxo sanguíneo para o coração, que já começa com processo obstrutivo. Seria uma forma, em condições normais, naturais, de compensação da vascularização naquele setor que está parcialmente obstruído. Essa aí é muito interessante, essa forma de compensar a irrigação. E convém lembrar que o primeiro infarto do miocárdio na literatura ocorreu em 1912. E por incrível que pareça, aquele paciente que morreu do infarto, a autópsia não encontrou processos obstrutivos. E que é uma coisa que deve estar relacionada, às vezes, com o espasmo da coronária. Mesmo que não tenha um processo obstrutivo, o paciente pode ter um espasmo, e o espasmo pode levar a uma angina do peito e pode levar também ao infarto. Fale um pouquinho sobre a angina do peito, chamada angina pectoris, o termo em latino, é isso mesmo? É. Angina pectoris. E a dor no tórax, ela, não vou entrar aqui em detalhe, que é um assunto mais clínico, mas que é importante se saber. Paciente que tem de repente uma dor no tórax, característica de uma angina do peito, traduzindo um processo de obstrução das coronárias. E se essa dor persiste por meia hora, passa de meia hora, aí nós falamos que não é mais angina instável, e se trata de um infarto agudo do miocárdio. Ou seja, no infarto estabeleceu-se então a isquemia, a lesão da fibra muscular do coração. E nesses casos, o que fazer? Encontramos um paciente que está durante algum tempo com dor torácica, e essa angina característica aqui na região precordial, não é isso? Exato. Pode ter em outras, dependendo da região, outras manifestações dolorosas podem acontecer. Muitas vezes a angina do peito ela pode confundir, porque ela se irradia do tórax, pode se irradiar para o braço esquerdo. O paciente pode ter uma dor só no braço esquerdo, ou até no direito. E pode também se irradiar para a face, o queixo. Ele pode pensar que é uma dor de dente, mas ele está, na realidade, com uma angina ou começando o infarto agudo do miocárdio. Quer dizer, essa variação uma dor que irradia para o queixo é muito atípica, né? Só um especialista para perceber. Para fazer o diagnóstico. Paralelamente, tem algumas manifestações do coração, por exemplo, o pulso altera numa situação como essa? Não, provavelmente ele pode estar em consequência de uma crise hipertensiva ou uma taquicardia, fibrilação atrial, outro tipo de taquicardia ventricular, que não chegou à parada cardíaca, e aí ele pode estar com o pulso alterado. Mas a tendência infarto agudo do miocárdio, o paciente fazer hipotensão, porque o coração fica obstruído e aí precisa ser tratado imediatamente. Com a evolução, se verificou que uma vez ocorra o infarto, o paciente tem que ser levado imediatamente para o hospital que tenha condições em que possa tratar esse paciente do infarto agudo do miocárdio, que geralmente é feito pelo cardiologista de plantão e que ele vai realizar a chamado tratamento de angioplastia da artéria coronária, que nós já falamos agora, que consiste em colocar um stent farmacológico ou medicamentoso que vai durar cerca de até 10 a 15 anos depois do primeiro tratamento.
E é importante aí o tempo, que nós chamamos de tempo porta-balão, em que o paciente tem que chegar no hospital antes dos 120 a 80 minutos para que se proceda a angioplastia. Aí nós verificamos que passou a fase do cirurgião e esse procedimento é feito de maneira simples, sem abrir o tórax, através de um catéter colocado na artéria femoral ou na artéria radial, e aí o cardiologista vai localizar a lesão e fazer o tratamento com a colocação de um stent farmacológico, porque no passado o stent não era preparado para isso e ele obstruía rapidamente. Hoje em dia, com o uso do stent farmacológico, persiste muito mais no tratamento do paciente. É necessário, como é uma situação de alta complexidade, é necessário que tenhamos primeiro identificar. Acontece isso na rua, tem que chamar a ambulância rapidamente, conduzir o paciente para um hospital, uma estrutura que possa fazer essa investigação. Em algum momento pode ser usada a tomografia para ver essa obstrução ou vai direto para o cateterismo? Direto para o cateterismo. Hoje em dia tem também a coronariografia de alta resolução, que não usa contraste e faz o diagnóstico da lesão, como se fazia no passado com o cateterismo. Antigamente tudo era obrigado, fora da angina estável, na angina estável, o paciente era obrigado a fazer um cateterismo, que significava a colocação de um catéter pela artéria femoral ou artéria radial, para saber o tipo de lesão. Hoje em dia, você pode evitar o uso do cateterismo e só usá-lo quando você tiver que fazer uma angioplastia. Então, você pode fazer o diagnóstico com a radiografia de alta resolução e sem precisar de cateterismo. Muito mais prático, né? Muito mais prático. Então, voltando ao seu tema principal, tema cirúrgico. Tema cirúrgico. Pode falar sobre os aspectos cirúrgicos da cirurgia do paciente que está fazendo infarto agudo do miocárdio? Cirurgia das coronárias? Como eu falei no início, no caso do infarto agudo do miocárdio, no passado os cirurgiões estavam preparados, mas até reunir um grupo é praticamente impossível. Então o importante é paciente com infarto agudo do miocárdio, o tratamento é feito pela uma angioplastia, porque o plantonista que estiver lá, o cardiologista que faz a angioplastia, ele vai usar apenas um catéter e realizar a desobstrução da artéria coronária esquerda ou direita. E na sala de hemodinâmica, digamos, a equipe para ele é muito pequena, né? Tem que ter o especialista em fazer o cateterismo e um assistente. Com isso, ele consegue introduzir o catéter, introduzir o contraste para fazer a investigação do ponto de oclusão da coronária e, no mesmo ato, introduzir o stent. Isso aí é importante porque, quando se trata de um infarto agudo, ou mesmo na angina estável, que o paciente tem 2, 3 lesões, no infarto agudo, o cardiologista trata apenas a lesão mais importante e deixa a segunda lesão para 8 a 15 dias depois para proceder o tratamento. Porque não pode fazer angioplastia 2, 3 em artérias, porque pode complicar o paciente. Entendo. E no que diz respeito, então, à cirurgia das coronárias? Pode se pronunciar sobre a cirurgia das coronárias? A cirurgia das coronárias, ela tem a sua evolução, desde que se pode verificar na década de 50. A década de 50 foi uma fase em que a medicina evoluiu muito e com relação ao coração, tanto a cirurgia como
a angioplastia tiveram uma evolução muito grande a partir da metade da década de 50. Eu me lembro quando fiz o curso de radiologia, aqui no Rio de Janeiro, no Instituto de Radiologia Manuel de Abreu, tinha uma sala de hemodinâmica, e que o professor Edson Saad já usava essa sala hemodinâmica para diagnóstico. Ainda não havia nessa época, estou falando na década de 70. Ainda não se fazia inserção de stent, que veio logo em seguida. Mas lá, o uso de catéter, meio de contraste, etc., é frequente. Eu mesmo, como radiologista, cheguei a fazer alguns procedimentos para diagnóstico. Por exemplo, naqueles casos de hipertensão arterial de origem renal, as displasias da artéria renal que tinham obstrução, então, algumas vezes coloquei inseri o catéter e identificamos a obstrução. Hoje, faz-se com tomografia, se faz com ultrassom, com a ajuda do Doppler para ver se tem processo oclusivo ou não. Está mais facilitado, sem invadir. E há uma regra que diz assim: se podemos ver sem abrir, para que abrir para ver, né? Ou então usar um recurso mais agressivo, mais invasivo. Quando estaria indicado a cirurgia na doença coronariana? Falo cirurgia clássica de abrir o tórax, etc. Na angina estável, ela é programada para fazer a cirurgia. O cardiologista vê os riscos que o paciente pode ter para a cirurgia, se o paciente é portador de diabetes mellitus, hipertensão arterial e o hipertiroidismo. Se tiver que realizar uma cirurgia, tem que fazer um tratamento perfeito antes de realizar as cirurgias, o tratamento cirúrgico do coração. Como é feito, digamos, a seleção do paciente para que se submeta à cirurgia e não outros procedimentos? Quais são os candidatos à cirurgia cardíaca, à cirurgia coronariana? Bom, a cirurgia coronariana, você tocou num assunto muito importante, é que quando nós comparamos angioplastia ou cirurgia, os pacientes que se indica a cirurgia são aqueles pacientes que têm um grupo de risco grande. E aí você precisa, nesses pacientes, você precisa tratar a associação dessas doenças antes de realizar a cirurgia. Então, se o paciente é diabético, tem que tratar corretamente, ver se a glicemia se aproxima do limite normal, verificar se ele tem outras doenças, mas a cirurgia cardíaca é expressamente indicada atualmente nos pacientes que têm cardiopatias avançadas, porque nós sabemos, por exemplo, um coração normal tem uma fração de ejeção de 66%. Quando ele tem uma miocardiopatia, ele já teve um infarto antes, e o coração cresce, essa fração de ejeção cai para 35%. E nesses casos, é muito importante que se indique a cirurgia em vez de fazer a simples angioplastia. Então essa é uma das recomendações, não é isso? Exatamente. Em termos de vários processos oclusivos ao longo da coronária, teria indicação a cirurgia coronariana? Quando você vai fazer angioplastia, você executa apenas a artéria que tem a lesão maior. Quando nós realizamos a cirurgia, aí então, na cirurgia tem essa vantagem de você revascularizar todas as artérias que têm uma lesão obstrutiva, que no passado, quando a gente via a coronariografia, nós levávamos em consideração a obstrução de 70% ou mais era cirúrgica. Hoje em dia, existe um procedimento muito importante que é feito no cateterismo, em que nós, os cardiologistas, durante o cateterismo, ele realiza a determinação da fração de fluxo coronariano.
Então ele compara aquela lesão que no cateterismo era 70%, quando se faz essa determinação durante a angioplastia, coloca um cateter que vai determinar a pressão antes Da obstrução. da obstrução e depois. Aí compara o resultado de um e de outro. Se essa relação for em torno de 0,80, então tem indicação de fazer a cirurgia de revascularização daquela artéria. É muito importante se determinar a fração do fluxo coronariano através de um catéter que é colocado durante o cateterismo cardíaco. Sei. E aí, nesse caso, tenho a impressão que o cateterismo e a introdução desses instrumentos, no caso o stent na coronária, deve ter reduzido muito a realização das cirurgias coronarianas. Exato. Eu tenho para mostrar que na fase aguda é cardiologista com angioplastia. É isso. E se o paciente tiver estável, aí então ele pode ser submetido ao cateterismo para fazer o diagnóstico, se aquele hospital não dispõe de uma angiotomografia de alta resolução, que é usada sem precisar de colocar o cateter na artéria coronária. Aqui no Rio de Janeiro, quais são os centros públicos e privados que estariam prontos para receber um paciente numa circunstância como essa? Na fase aguda? Fase aguda. Nos hospitais da rede DO, que nós até podemos falar que hospitais privados no Rio de Janeiro é antes e depois do grupo DO, em que é um padrão de hospitalar de grande evolução técnica. Então, hospitais privados no Rio de Janeiro é antes e depois da presença da rede DO e também da rede São Luís, que pertence ao mesmo empresário. Naturalmente, quando se fala em atenção na rede privada, é preciso ter recursos, o paciente que procura uma rede dessa. E na rede pública, que eu penso que deve atender a maioria dos pacientes que não têm uma cirurgia de revascularização, um cateterismo, de um modo geral, é muito caro. A rede pública, ele atende sem custo para o paciente, isso aí é através do sistema SUS. Quais são os nossos hospitais aqui que poderiam fazê-lo? O seguro-saúde é muito importante porque o seguro-saúde cobre esse exame. Mas eu lembro que eu tive um irmão na minha terra, João Pessoa, Paraíba, que ele fez um infarto, procurou o hospital na universidade, o cardiologista que o atendeu fez os exames e mandou ele para casa. Na realidade, ele estava com infarto. Ele voltou 2 dias depois, e aí, porque lá naquela época, para o cardiologista escolher o tipo de stent e a ordem para realizar, tinha que botar na internet e saber qual era aquele que ia poder usar o tipo de stent no paciente. Agora está mais, digamos, a qualidade, a tecnologia dos stents melhorou muito. Muito. De maneira que está mais Principalmente disponível. depois que passamos a utilizar o stent medicamentoso, que desobstruímos a artéria coronária e ela vai durar aí mais ou menos 10 a 15 anos. Encerrado cumprido esse tempo, o que faz com o stent? Qual é o procedimento em relação ao stent? O stent é mandatório em toda a angioplastia que você faz. Você não pode fazer só dilatar a artéria e não botar o stent farmacológico, porque volta a obstruir. O processo aterosclerótico continua e vai obstruir. Então, o stent é importante que ele fique ali e mantenha a luz do vaso coronariano. Mantém a luz aberta, né? Vamos dizer assim, para o leigo. Mas falou num tempo, 10 a 15 anos. Cumprido esse tempo, o que é feito?
nova reavaliação, e aí, se precisar, coloca stent no stent. E aí, porque ele está tão unido na artéria que você não vai tirar o stent. Não consegue tirar mais. Coloca um outro na mesma posição. É como hoje, atualmente, nos implantes de válvula aórtica, quando uma envelhece, você bota uma válvula dentro da outra, sem precisar de fazer a cirurgia. A TAV é um procedimento fantástico que foi idealizado na França por Alain Crivier, e ele fez uma coisa importante. Cada cardiologista em qualquer parte do mundo que precisasse fazer uma TAV, ele tinha que estar presente. E aí o resultado foi fantástico. O resultado fantástico porque praticamente os pacientes portadores de estenose aórtica, mesmo aqueles que são jovens, antigamente só fazia a TAV para o paciente idoso que tinha risco. Hoje em dia, a partir de 2018, no congresso em Munique, nós verificamos que os países escandinavos já estavam realizando TAV em paciente com estenose, e mesmo que o paciente não fosse idoso, mesmo os pacientes de meia idade já poderia usar a TAV. Nossa rede de hospitais universitários, qual delas poderia, digamos, atender um paciente numa situação de urgência, né? Ou seja, caiu na rua, fez uma dor precordial, um infarto, uma angina, levar para que hospital? Não, no hospital público, Isso. acho que não vale a pena levar, porque você não vai encontrar lá o cardiologista que, por exemplo, que faça a angioplastia. Ele trabalha no regime diário, mas ele não dá plantão. Então não há plantonista para essa atividade. Nos hospitais privados, aí é mais fácil de você ter, alcançável ou mais fácil, um cardiologista capaz de realizar uma angioplastia na emergência. Isso aí, fundamental, né? O IECAC, o Hospital de Laranjeiras, estariam prontos para fazer isso ou não? Eu acho que não vale a pena dar a opinião, porque eu não estou vivendo como é que é Laranjeira, como é que é. Depois nós vamos ter informações sobre isso. O Hospital de Laranjeira teve uma evolução muito boa do ponto de vista de cardiologia e de cirurgia também. Sem dúvida. Tem ótimos e excelentes cirurgiões e cardiologistas naquele hospital. Então vamos ver então a partir de agora a sua exposição acerca de um material que você tem para nos falar sobre esse tema. Tudo bem. Vou começar a passar os nossos slides. Aqui o nosso grupo de estudo do Instituto Estadual de Cardiologia do Rio de Janeiro, representado pelo Dr. Cláudio Roberto Assunção, alagoano, que veio para o Rio de Janeiro, e eu tomei contato com ele nos congressos e também lá no Instituto de Cardiologia, e constatei que ele realmente foi um brilhante cirurgião cardiovascular, muito comparado com os grandes cirurgiões americanos, como, por exemplo, Denton Cooley, que realizou na sua vida cerca de 100 mil cirurgias, e escreveu um livro contando a história das suas cirurgias. O Cooley, Denton Cooley, tive a chance de visitar e conhecer ele no Texas Heart Institute e também durante os congressos que ele participava aqui no Brasil. O Beni, que está ali no meio, um cirurgião maravilhoso, estava sempre apto a colaborar, a ajudar a cirurgia, a nossa instrumentadora, nesse Instituto de Cardiologia. O próprio Cláudio Roberto Assunção fez residência nesse maravilhoso hospital, Instituto de Cardiologia. Ele e o Teles, lá de Aracaju. Verificamos nesses slides a história do tratamento das doenças coronárias.
Aí, à direita, temos Andrea Grütze, suíço, que realizou pela primeira vez, em 1977, a primeira angioplastia da coronária direita em Zurique. E a partir daí, ele se tornou um formador do chamado cardiologista intervencionista, em que na cardiologia tem a sua propriedade muito importante. Andrea Grütze depois foi transferido para a Universidade de Emory, lá nos Estados Unidos, e ele teve uma atividades maravilhosas durante 5 anos naquela universidade. E aí ele inaugurou o que nós chamamos médico intervencionista. Foi um grande fato que deu para a cardiologia mundial. E do lado esquerdo nós temos René Favaloro, um dos papas da cirurgia de revascularização do miocárdio, em que naquela época ele realizava a cirurgia de revascularização do miocárdio usando apenas o enxerto venoso, que era tirado da veia da perna, e aí realizava a cirurgia de revascularização, claro, colocando a veia em posição diferente devido ao fluxo da safena, que é da perna para a cabeça. Aí ele tinha que investir quando colocava a veia safena no coração. E o René Favaloro apresentou uma grande experiência com a utilização do enxerto venoso. Depois, então, começou a utilização da artéria torácica interna, motivo pelo qual nós vamos conversar hoje. Do ponto de vista histórico, nós temos enxertos venosos e enxertos arteriais. Então, do ponto de vista histórico, Mesanzoni, que era cardiologista na América, ele realizando um cateterismo de rotina. E quando ele injetou o contraste, ele não sabia que estava dentro da coronária, e ele então teve uma coronariografia espetacular, em que ele fez em 1969. Em 64, Dennis e DeBake utilizaram a revascularização do miocárdio como bailout, quer dizer, que um procedimento rápido de salvação da vida do paciente. E veio então, em 1967, Kolesov utilizou a artéria torácica interna esquerda na cirurgia de revascularização do miocárdio. E aí passou, com a evolução, a utilizar não somente a artéria torácica interna esquerda, como as duas artérias, e também a utilização da artéria radial, que nós escolhemos através de um teste em que se sabe se você pode tirar a artéria radial sem que haja lesão do membro inferior esquerdo. René Favaloro, grande divulgador da técnica com enxerto venoso, apresentou primeiros 1000 casos. Em 80, Freud Loop deu valor à artéria torácica interna e apresentou a sua experiência durante 10 anos, utilizando a artéria torácica interna. Essa era a cirurgia que era feita no passado, em que nós utilizamos, todos os cirurgiões utilizavam a veia safena interna como o enxerto para a anastomose. Aqui do lado esquerdo, você tem, perto da cava, tem um enxerto para a artéria coronária direita, mais no meio um enxerto para a artéria descendente anterior, e mais lá à esquerda, à direita, nós temos a ponte para a artéria circunflexa e seus ramos colaterais. A epidemiologia, em 79 e 97, houve um aumento de cirurgia
das coronárias. 201 foram realizadas 305 mil cirurgias, que houve uma redução de 16% em relação ao ano de 97, com um custo anual de 50 bilhões. E em 2008 foram feitas 1.300.000 angioplastias, ultrapassando a cirurgia. Então, quando a angioplastia começou, a cirurgia de revascularização começou a diminuir, devido à facilidade que se tem com a angioplastia. No Brasil, ocorre anualmente 60 cirurgias cardíacas por ano. Hoje em dia já está um pouco mais, e com 50% de revascularização do miocárdio. É melhor, Só dá uma voltada aí. No Brasil, Isso. você falou 60 mil. 60 mil. Então só essa linha aí de baixo, li novamente, por gentileza. Começa aqui no Brasil, 60 mil. Brasil. Um minutinho só. Diga lá, o Fernando. A partir da última linha, ok? Tá certo. Diga um momento para a gente falar. Ok, atenção então, professor, pode continuar. Então, no Brasil, a média é de 60 mil cirurgias cardíacas. Acho que agora já está até um pouco mais, com 50% de revascularização do miocárdio e 50% de angioplastia. Mudanças na população, mudou, não é? Os pacientes atualmente são pacientes mais graves, pacientes idosos, paciente com lesões multiarterial, lesão do tronco esquerdo, que até pouco tempo não era possível fazer uma angioplastia com lesão do tronco esquerdo, porque na hora que o cardiologista colocasse um catéter no tronco esquerdo, que é o que nutre todo o ventrículo esquerdo, era impossível de se realizar a angioplastia, porque o paciente podia ter um infarto. Já estava com a lesão, um catéter, e você dilatar podia ter complicações, de modo que o tratamento da angioplastia do tronco esquerdo, no passado não era realizado, mas hoje em dia era tudo levado para a cirurgia. Mas atualmente há um método que eu vou mostrar com a exposição, em que você pode realizar angioplastia de lesão do tronco esquerdo, que são aquelas lesões que muitas vezes não dá muito sintoma, mas é frequente o que nós chamamos de morte súbita devido à lesão do tronco esquerdo. E aí a cirurgia fica mais difícil devido ao paciente já ter sido revascularizado. Nós temos um conhecimento de um cirurgião americano que ele ficou especializado em reoperar coração na América, para ver como é que é. O paciente que tem disfunção do ventrículo esquerdo, aí então a indicação é de fazer o tratamento cirúrgico, porque se viu, eu vou mostrar com passados slides, que quando você usa a cirurgia cardíaca em paciente que tem uma miocardiopatia com dilatação em consequência de um infarto anterior, ele se indica a cirurgia, o resultado é bem melhor. Também a angina instável fica mais para a angioplastia, e os pacientes portadores de diabetes mellitus e outras doenças associadas há uma certa tendência a se indicar a cirurgia, se a lesão é única. Bom, a mortalidade em 1997, 174.806 pacientes, a mortalidade na América de 2,8%. A cirurgia isolada menor ainda, 1,7%. Eu falo de isolada, que às vezes o paciente tem uma doença, ele tem doença no coração e tem lesão na carótida. Então nós realizamos simultaneamente a cirurgia de carótida e cirurgia de revascularização, procedendo primeiro a cirurgia de carótida, antes de abrir o tórax, e em seguida realizamos a cirurgia
de revascularização através de abertura do tórax. Os hospitais públicos atingem uma média de 5 a 7%, que é um pouco mais difícil de realizar a cirurgia. Seleção de enxertos. Sabemos que a safena 5 anos dura 70% a 80%, 10 anos 40% a 60%, e a artéria torácica interna 1 ano 95% fica pévia, 5 anos 88%, 10 anos 83%. E há relatos de casos de até 18 anos. O exame, a cinecoronariografia, que foi realizada por Sones em 1969, e que eu já contei a história da coronariografia. Como eu falei no início, é um procedimento que não é a rotina. Hoje em dia você pode evitar a coronariografia utilizando aquela radiologia de alta resolução sem a necessidade de colocar um catéter na artéria. Aqui do lado esquerdo é o exame da coronária direita, que ali está com aspecto normal, e à direita é o exame da coronária esquerda, a descendente anterior, que é a artéria principal do coração, e os ramos diagonais, septais e os ramos colaterais. Aqui mostramos como é uma coronariografia do tronco esquerdo, mais em cima é o tronco esquerdo. Continuando, nós temos a artéria descendente anterior com ramos septais, que dificilmente se põe vaso nos septais, e as artérias colaterais. E do lado esquerdo nós temos a artéria circunflexo, que é uma artéria que é revascularizável, mas nas porções distais da artéria. Nunca se coloca ponte na parte alta da artéria coronária. Esse caso aqui para mostrar que existe o que nós chamamos um espasmo coronariano em consequência de uma atividade física. O paciente que já tem um processo aterosclerótico, uma placa, ele se realiza, paciente de 40 a 50 anos, quando a incidência de coronariopatia é maior no homem, e na mulher depois dos 60 anos, e aí esse paciente estava jogando tênis, sentiu dor, foi para o hospital, foi feita a coronariografia e se verificou que se tratava de um espasmo coronariano. Então foi tratado com nitrato intravenoso e bloqueador de cálcio e fez uma coronariografia. Após o alívio da dor, se verificou que o paciente o espasmo se curou através do uso de nitrato intravenoso. Tratamento de doença associada, como falei no início, o tratamento da lesão de carótida, se presente, procedemos à endarterectomia. Nessa endarterectomia da coronária, da artéria carótida esquerda, que geralmente é o local que tem processo obstrutivo, que dá repercussão para sintomatologias neurológicas. O paciente pode ter até um acidente vascular cerebral devido a essa lesão na carótida. Então, tem o tratamento cirúrgico, em que nós realizamos o tratamento em um só tempo da carótida e das coronárias. Tratamento de hipertiroidismo, o paciente, como falei no início, tem que tratar o hipertiroidismo, febre, infecção, taquicardia, hipertensão artérica sistêmica, hipertensão arterial sistêmica e diabetes mellitus, tratando com insulina. O anestesista se cuida de colocar da insulina regular com aumento da hiperglicemia. A técnica cirúrgica em bomba, que para operar a cirurgia de coronárias, nós utilizamos uma bomba de circulação extracorpórea que vai substituir toda a fisiologia do corpo. Mas houve um tempo aí
em que os cirurgiões começaram a operar a cirurgia de revascularização do miocárdio sem usar a circulação extracorpórea com o coração batendo. Naturalmente foi feita por um cirurgião argentino e depois em São Paulo por Enio Búfalo, mas é um procedimento que hoje em dia ela não está sendo usada com muita a rotina, porque se verificou que os pacientes que você opera com o coração batendo, os resultados não são tão bons como aquele que o cirurgião opera usando a circulação extracorpórea. Para realizar a cirurgia se faz através de uma esternotomia mediana longitudinal e aberto o tórax e o pericárdio, é obrigado a abrir o pericárdio. E o tratamento é feito com a parada do coração com clampeamento da aorta ascendente para injetar a solução cardioplégica, que é aquela que vai parar o coração parar o coração, e aí se injeta essa solução cardioplégica, que não é contínua, uma injeção de 15 em 15 minutos e até a realização da cirurgia. Lembrando que durante as cirurgias cardíacas de coronária, muitas vezes o coração fica parado durante 1 minuto, 90 minutos e até, às vezes, a 120 minutos. Sendo que a reposição da solução cardioplégica não é contínua, ela é feita de maneira intermitente. Geralmente nós fazemos durante a cirurgia uma hipotermia de 32 graus, que com isso diminui o consumo de oxigênio. E a seleção dos enxertos geralmente hoje em dia, a cirurgia de revascularização usando a artéria torácica interna, esquerda, a direita e também a artéria radial. Durante a cirurgia de revascularização do miocárdio, existe um procedimento que é a utilização do balão de contrapulsação intraórtica, que era utilizado e é utilizado para os pacientes com choque cardiogênico. Esse balão foi descoberto em 1968 por Kontrovsky e hoje em dia ainda é realizado. Então é um balão 50, 40, 35 e 23 que é utilizado. Esse balão é utilizado um conjunto em que você coloca o balão através da artéria femoral por punção e aí quando você liga, ele vai pulsar durante a diástole, que nós sabemos que o coração é nutrido durante a diástole do coração, não é durante a sístole. A sístole não passa na diástole. Então, esse balão ele infla e ele manda pressão para aumentar a pressão diastólica do coração. E com isso, nós verificamos que do paciente com choque, você tira do choque. E na cirurgia de coronária, nós monitoramos o balão para, se precisar usar, ele então é usado. E ele cicla com o coração, com as batidas do coração, e também pode ciclar até com a pressão arterial ou até com o próprio marca-passo, se o paciente tiver um marca-passo. Então, com isso, verifiquei que, por exemplo, no Hospital Universitário do Fundão, quando nós passamos a usar o balão de contrapulsação intraórtico, nos casos de choque cardiogênico precocemente, o resultado foram realmente surpreendentes. A solução cardioplégica que é utilizada é proteção do miocárdio parado, em que nós podemos parar o coração por 90 minutos ou até 120 minutos, enquanto o coração está parado por pinçamento da aorta ascendente, fazemos
a reposição dessa solução cardioplégica através de uma bomba que é colocada e reposta para o paciente para proteger o coração. Existem as soluções cardioplégicas acelulares e as sanguíneas, mas a mais importante que se usa hoje em dia é a solução cardioplégica com sangue, porque vai nutrir melhor as coronárias. Precisamos de uma estenotomia longitudinal, com essa serra que ela corta, por vibração. Nesta slide nós vemos aí, no meio, a aorta ascendente que é pinçada, e aí o coração para por falta de oxigenação, e aí com a circulação extracorpórea que nutre todo o corpo, e nós injetamos ali um catéter em que se coloca a reposição de solução cardioplégica com sangue para nutrir as coronárias enquanto o coração está parado. No Fundão, no Hospital Clementino Fraga Filho, eu, enquanto estava realizando a minha tese de doutorado, imaginei que eu pudesse avaliar a efetividade dessa solução cardioplégica utilizando um exame das mitocôndrias, que, como nós sabemos, são umas células que têm essa capacidade, que é produzir energia para o corpo. E aí as mitocôndrias são bastante ricas no coração, que tem as batidas do coração e precisa da energia constante. Então, essas mitocôndrias, até é importante verificar que a mitocôndria foi descoberta por acaso no laboratório, e na época as pessoas criticavam quem achou a mitocôndria, que não se conhecia, achava que ele estava imaginando, estava vendo coisa que não existia, mas a mitocôndria existe e ela é a fonte de energia para os nossos tecidos e para a manutenção da vida. Podemos dizer assim, professor, que para o leigo, que é uma organela intracelular, quer dizer, está dentro da célula, e que representa, vamos comparar, a caldeira de um trem que precisa colocar lenha e fornecer energia para que ele possa se locomover. Essa é a função da mitocôndria. Exatamente. E a mitocôndria, eu até imagino, às vezes que eu brinco, que ela controla até as nossas vontades de comer. Como ela precisa de energia através da glicose, você desperta a curiosidade de comer sempre doce para entrar na célula e dar a energia. Então nós fizemos esse procedimento, realizei uma biópsia do coração, o coração batendo, e isso realizei graças à procura de um colega da histologia, das cadeiras básicas, que eu não conhecia. Cheguei lá e disse: não, Brito, eu não estou estudando esse assunto não, mas vou estudar para te ajudar. E assim o fez. Eu realizava uma biópsia do coração, antes de parar o coração e depois da parada, para verificar se o procedimento da cardiopedia estava sendo efetivo. Aqui nesse caso, nós vemos as mitocôndrias de aspecto normal. Como nós sabemos, a mitocôndria tem parede interna, externa, e aí, nesse caso, em 45 minutos, verificou-se que as mitocôndrias estavam de aspecto normal. Aqui, aos 75 minutos, coração parado, e aí verificamos que as mitocôndrias estão de aspecto normal com as fibras musculares. E aqui, ainda a 90 minutos de pinçamento da aorta com o coração parado,
e nutrido com a solução cardioplégica, então se verifica que as mitocôndrias estão de aspecto normal, mas já há um pouco uma perda da forma, ela está ficando um pouco mais circular, mas plenamente viáveis. Artéria coronária direita aberta no procedimento de revascularização do miocárdio. Vemos aqui o coração em circulação extracorpórea, a retirada do sangue do cavo superior e cavo inferior, venoso, vai para a bomba e volta já oxigenado, que é introduzido na artéria ascendente, na aorta ascendente, ou através da artéria femoral. Aquela seringa mostra a introdução da solução cardioplégica e aquela pinça em que se verificou o pinçamento do coração para realizar a cirurgia de revascularização do miocárdio. Aqui nessa foto nós vemos o coração e duas pontes, enxertos venosos realizados para as artérias, o ramo das artérias circunflexas. O enxerto da artéria torácica interna, ela é feita geralmente com o coração em circulação extracorpórea. Entretanto, vou mostrar com o passar da minha apresentação que há casos em que nós não podemos pinçar a aorta porque a aorta está calcificada. E nesses casos, ainda aceitamos a cirurgia com o coração batendo, nutrindo a parte distal da coronária com um pequeno catéter que foi idealizado por um cirurgião da Escola Paulista de Medicina, o Rivete, em que, enquanto nós realizamos a cirurgia da anastomose, se coloca um catéter na artéria descendente anterior e aí ficamos nutrindo a parte distal do coração para que não haja processo isquêmico durante o procedimento cirúrgico. A mamária interna ela é usada isoladamente para a artéria descendente anterior, que é a esquerda. A artéria pode ser na parte mais alta e realizamos o enxerto o enxerto arterial para a artéria descendente anterior e para a artéria coronária direita. O enxerto preferido, além da artéria mamária interna ou torácica interna, é a artéria radial. Para retirar a artéria radial, nós fazemos um chamado teste de Allen's. Então, temos a saturação dos dedos da mão e aí nós comprimimos a artéria radial e verificamos se durante a compressão da artéria radial, se a saturação não se altera. Porque se a saturação se alterar e baixar muito, significa que você não deve e não pode retirar a artéria radial para usar de enxerto e você vai utilizar talvez um procedimento mais complexo, que é usar a artéria mamária interna bilateral e fazer o tratamento cirúrgico do paciente. A cirurgia robótica teve um momento de muito entusiasmo em que você realizava a cirurgia de revascularização da artéria descendente anterior sem abrir o tórax do paciente. E aí, através de
de punção, você realizava a dissecção da artéria mamária e realizava também a cirurgia de anastomose das coronárias. Impressionante saber que a cirurgia robótica é um pouco diferente da videocirurgia. Na videocirurgia é o cirurgião que está manuseando todos aqueles instrumentos, porta-agulha e dá o ponto. Na cirurgia robótica, como nós sabemos, é o computador que vai realizar todos os movimentos da técnica cirúrgica e se sabe que ele tem uma habilidade um pouquinho superior à habilidade do homem. Um dado interessante é o que se usa atualmente é a marcação do reserva de fluxo coronariano, que no passado, quando nós indicava a cirurgia só pela coronariografia, lesão de 70% era cirúrgico. Hoje em dia nós sabemos que pode ter 70%, mas não está indicada ainda a cirurgia. Então, você, com esse exame de reflexo da fração de fluxo coronariano, nós podemos, nós não, os cardiologistas que fazem o cateterismo, ele coloca um catéter em que ele posiciona antes e depois do processo obstrutivo. E aí ele vai determinar essa reserva de fluxo e vai saber se tem indicação cirúrgica daquela artéria, exatamente por essa determinação da reserva de fluxo coronariano. Em que se verifica aqui, nessa reserva, nós verificamos que antes do processo obstrutivo, a reserva de fluxo é de 0,96. Está correndo bem. Mas depois da obstrução é de 0,40. Nesse caso, tem indicação cirúrgica de realizar a colocação do enxerto. A cirurgia cardíaca, nos casos de paciente que tem miocardiopatia, ela tem uma indicação melhor do que a angioplastia, porque se verifica que, desses casos, paciente que tem uma fração de ejeção de 30 com miocardiopatia, está mais indicado a cirurgia de revascularização do que a angioplastia. E quando se coloca na balança, se verifica que o resultado da cirurgia compensa o resultado que se obtém com a revascularização do miocárdio. Um caso interessante é aquele caso em que se tem uma aorta ascendente calcificada, em que você poderia operar só com o coração batendo, mas não é todo cirurgião que opera com o coração batendo, é só um grupo que atualmente realiza, porque se sabe que operar com o coração batendo, os resultados não são tão bons quanto aquele que se opera com o coração parado, em que a realização das anastomoses são muito mais adequada. E aqui, nesse caso, vem aquela angiotomografia de alta resolução que falamos tanto no início, tridimensional, com reconstrução da aorta ascendente e da artéria torácica interna. Então, sem precisar de fazer cateterismo, que não pode fazer, esse procedimento é realizado, como você sabe que pode fazer. E nesse caso, o nosso grupo de cirurgia, só realizamos com o coração batendo exatamente nesses casos, em que é apenas a artéria descendente anterior que vai ser revascularizada, e aí nós realizamos esse com o coração batendo, com resultado bem satisfatório. Aqui a dissecção da artéria torácica interna, aqui à esquerda, é uma dissecção que não demora muito, porque é feita com bisturi elétrico, termocautério. As artérias, os ramos da artéria torácica interna são coaguladas. Se tiver algum que sangra, você põe um clipe e aí você retira a artéria mamária interna, torácica,
e liga a sua parte distal, então realiza a anastomose com essa artéria. E porque a artéria torácica interna ela tem um resultado mais importante do que os enxertos venosos. Por quê? A artéria torácica interna está vindo diretamente da subclávia e ela está recebendo a fisiologia que é de vasoconstricção e vasodilatação, que não ocorre com os enxertos venosos. Então, se o paciente tem uma atividade física, aumenta a pressão e o fluxo da mamária interna vai aumentar o fluxo no coração e ele vai passar muito bem. Aqui nós temos revascularização em pacientes com lesão múltiplas, em que nós realizamos o procedimento de cirurgia de revascularização do miocárdio. Em que em 2018 teve um processo de sintaxe 1, 2 e 3, que era para avaliar nessa sintaxe 1, 2 e 3, para realizar a complexidade do procedimento. Paciente com baixa complexidade anatômica, o sintaxe 1 era menor que 22, então que a angioplastia é melhor do que a cirurgia. Se no sintaxe 1 é maior que 22, então a indicação é feita da cirurgia. E por aí nós temos uma maneira de realizar uma avaliação perfeita, qual a conduta a ser seguida, se angioplastia ou se cirurgia. Aparecimento no Congresso de Cardiologia Europeu, que nós tivemos a felicidade de estar presente em 2018, se verificou que as cirurgias de revascularização é preferível do que a angioplastia nos casos dos pacientes que têm as miocardiopatias e nos casos dos pacientes que têm diabetes mellitus ou outras doenças em que os resultados são melhores do que a angioplastia. A lesão do tronco, que até pouco tempo os cardiologistas não podiam fazer o tratamento da lesão do tronco, porque você imagina, uma lesão de tronco, um paciente, você vai colocar um catéter e expandir naquele local. Claro que nesse momento o coração iria ficar sem sangue, ele podia fazer uma parada cardíaca. Então, atualmente, as lesões de troncos que antigamente eram feitas só através da cirurgia, hoje em dia os cardiologistas que fazem a angioplastia podem utilizar o tratamento da lesão de tronco, que nós sabemos as lesões de tronco muitas vezes são assintomáticas, mas o resultado é uma parada cardíaca devido à lesão no tronco. E aí foi produzida essa impela, que é um tipo de circulação esquerda, em que você coloca um catéter no ventrículo esquerdo e manda para a aorta, e aí você nutre todo o corpo usando esse impela, e que é utilizado durante uns 12 horas. Depois ele é retirado e aí você consegue realizar o tratamento cirúrgico apenas utilizando esse sistema de circulação assistida através do impela. É utilizado só nas lesões de tronco. A cirurgia atual da revascularização do miocárdio é feita somente com enxertos arteriais, seja artéria torácica interna bilateral e para
artéria descendente anterior e circunflexa, e para a coronária direita, que é onde se revasculariza, nós utilizamos a artéria radial para completar a cirurgia de revascularização do miocárdio. Foi um procedimento que começou com os cirurgiões da França, mas que hoje em dia a Cleveland Clinic utiliza esse processo e acredito que em todo mundo, os enxertos venosos perderam a sua validade, os enxertos são todos de anatomia arterial. Haverá um mundo sem aterosclerose? Claro, temos que fazer a prevenção com atividade física, uma dieta do Mediterrâneo, e aí a atividade física e a dieta é tudo na vida para manter uma vida normal e aumentar a longevidade média de cada um de nós. E lembro que o nosso pai da medicina, Hipócrates, que viveu 460 anos antes de Cristo, já dizia: tu és o que comes e o que comes será a tua medicina. Então, a maneira de comer e a maneira de comer em menor quantidade, não ficar obeso, é uma maneira de aumentar, ter uma vida normal e viver um pouco mais. Prevenção da atividade. Nós sabemos que existe uma doença que é a dislipidemia. Você imagina o paciente que tem dislipidemia. É uma doença genética que ocorre na duplicidade do DNA 12, em que o paciente tem essa dificuldade de metabolizar a gordura e a glicose. E aí, nesses casos, os pacientes que têm dislipidemia, eles têm doença coronariana precoce e podem morrer precocemente em consequência do aumento do chamado LDL, que é Low Density Liver Protein, que normalmente é em torno de 120 miligramas. Então, quando ele aumenta a chance de formação de placas ateromatosas nas artérias coronárias. Esse PKS aí é exatamente essa doença genética que quando presente no paciente, ele vai, no metabolismo do fígado, ele vai dificultar o metabolismo do LDL, então acontece um aumento e, em consequência, vai aparecer a dislipidemia, que leva à coronariopatia, e geralmente o paciente pode ter um infarto devido a dislipidemia. E, lembrando até que o colesterol normal é em torno de 190 a 204, é muito importante o colesterol normal. O HDL, que ele deve ser em torno de 50, e o LDL, quando tem dislipidemia, ele sai de 120 e vai para 160, 180 e, consequentemente, vai produzir o processo aterosclerótico das artérias. Prevenção, ótimo uso de angioplastia. Nós, cirurgiões, não somos contra a angioplastia, somos a favor. Cirurgia com menor invasão e melhores resultados. E o limite atual, depois do Andrea Grudzic, em 1977, e o limite entre o cirurgião cardiovascular e o cardiologista intervencionista está acabando, is fading, está desaparecendo. Para tudo existe uma estação, e cada tempo deve ser programado
sob os dignos do Criador, que criou esse universo fantástico em que nós vivemos. Pois não, concluímos. Muito obrigado, professor, por sua apresentação. Quantas informações tivemos aqui hoje, neste bate-papo, né, que tivemos no início e na sua apresentação formal, que ocupou a segunda parte desse tema. Certamente é um tema complexo. Certamente a cirurgia existe um refinamento técnico muito grande. E a evolução, creio que a própria evolução cirúrgica está acontecendo ainda. Então, a todos que tiveram oportunidade de acompanhar esta apresentação, a quantidade de informações que foram aqui trazidas e a qualidade dessas informações, por favor, não fiquem com elas, como sempre digo, passem para colegas que não tiveram a oportunidade de assistir ou instruam para que eles possam visitar o canal médico. Creio que o canal de informação médica é muito interessante e certamente nós vamos trazer outros temas relacionados a esse assunto. Muito obrigado a todos e curta, comente e compartilhe esse programa. Eu gostaria de finalizar a felicidade e a honra que eu tenho de estar aqui com você e com os componentes competentíssimos desse canal médico de divulgação. O próprio Bill Gates disse que uma das coisas que mais complica a humanidade é a desinformação. Então, se você não sabe, você não chega a lugar nenhum. Tem que saber para onde vai, o que é que faz, para manter uma vida saudável. E aí, como nós sabemos, nós estamos numa fase em que a longevidade média, que era no começo desse século, a mortalidade era muito grande, devido às doenças infecciosas que foram tratadas e curadas, e aqui fica a doença aterosclerótica, que nós devemos combatê-la com rigor e tratar para ter uma vida saudável e uma longevidade média maior, como está ocorrendo em todo o mundo atualmente. No Japão, com 86 anos de média, e aqui no Brasil em torno de 76 de longevidade média. Muito bem, quer dizer, a doença cardiovascular é uma das causas mais importantes de óbito em todo o mundo, digamos assim, né? Os países menos contemplados com esse sistema, que nada é um sistema que depende dos recursos de um país e da administração desse país, esses aí derão uma longevidade maior em função do combate ou da atenção aos eventos que acontecem mercê das alterações que acontecem ao longo do tempo, né? Nossas coronárias precisam estar sempre abertas até o final de nossas vidas. Muito obrigado, é uma alegria, um prazer tê-lo como parte dessa entrevista. E me lembrei agora, que não faz, é bom lembrar, existe uma doença chamada doença de Takotsubo, quer dizer, a doença do povo, que ocorre nas pessoas que são submetidas a um impacto emocional muito grande, a perda de um ente familiar, sem ter doença das coronárias. Essa pessoa tem essa doença de Takotsubo, que apresenta dor e que apresenta espasmo nas coronárias e que precisa ser tratada. Muitas vezes o parente precisa internar para tratar essa doença, que foi citada por um cardiologista japonês, e que ela existe, e se a gente procurar investigar, nós encontramos casos de pessoas que passaram por essa fase de doença de Takotsubo, que apresenta dor no coração e até deformidade momentânea do coração, e que precisa tratar com a internação hospitalar. Em outras palavras,
para os leigos, seria um espasmo da coronária, ou seja, ela reduz de calibre, reduzindo o fluxo que nutre a fibra miocárdica. Bom, com isso então nós encerramos esta aula com a sua brilhante participação. Muitíssimo obrigado por estar aqui conosco, estar no Canal Médico. E aqui fica o meu desejo de voltar aqui. É uma casa que a gente encontra e se sente honrado e com o coração e a mente cheio de energia para continuar essa vida maravilhosa que nós vivemos. Muito obrigado a você. Obrigado. Muito obrigado a esse grupo maravilhoso do Canal Médico, que agora está informando as pessoas. A informação é tudo na vida. Então, eu estou imensamente agradecido de compartilhar com esse espetacular Canal Médico dirigido por pessoas tão importantes como a Vera Vieira, Fernando. Perfeitamente. Muito obrigado, professor. Nós que nos sentimos muito honrados com a sua participação. Um abraço a todos.